Então, vai estar gravando já, pessoal. Então, boa noite a todos. Dando continuidade à nossa disciplina de introdução às redes de computadores. Na aula de hoje, nós vamos ver, então, sobre a tecnologia Ethernet, que corresponde ao capítulo 5, tá? Lá do nosso curso da Cisco, tá? O capítulo 5 da Cisco. Então, a gente vai ver o capítulo hoje, a gente vai começar e terminar ele hoje. Coloquei duas atividades práticas lá no Pact Tracer, tá? Para vocês, né, quem quiser depois fazer. Que é as mesas que vocês vão encontrar lá no material também, tá? Sobre identificação de MAC, endereço MAC, endereço IP e exame da tabela ARP. Nós tínhamos falado um pouquinho na aula passada sobre Ethernet, né, que é uma tecnologia que a gente utiliza, que pertence, né, à camada física, à camada de enlace de dados, e hoje nós vamos ver, então, mais a fundo o que é essa tecnologia Ethernet, ok? No capítulo 5. Então, primeiramente, falar um pouco do protocolo Ethernet, né? Também protocolo e tecnologia Ethernet, ok? Então, falando um pouco do encapsulamento dessa tecnologia, tá? Então, a Ethernet ela é uma tecnologia de LAN mais usada atualmente. Então, é a tecnologia que a gente utiliza para comunicação de LANs, né? Que são redes de áreas locais. Ela é definida nos padrões da I3E 802.2 e 802.3. É compatível com uma largura de banda de dados. Antigamente era só 10 MB, depois foi subindo para 100, 1 gigabit por segundo, 10 gigabits por segundo, 40, e hoje a gente tem até velocidades aí de 100 gigabits por segundo, tá? Ela opera na camada de enlace de dados, na camada física, que a gente viu lá do modelo OS, né, das 7 camadas, e também ela é baseada em duas subcamadas separadas lá na camada de enlace, que a gente viu na aula passada, que são as subcamadas LLC, de controle de link lógico, e a camada MAC, tá? Então, se a gente aumentar aqui um pouquinho só o... Então, nas duas camadas aqui iniciais do OS, pessoal, camada física e camada de enlace de dados, nós temos que a tecnologia Ethernet, ela engloba essas duas camadas aqui. Então, ela é definida por protocolos da camada física e da camada de enlace de dados. Então, o padrão 802.3, ele pertence à camada física e pertence aqui à metade inferior da camada de enlace de dados, que é a subcamada MAC, que envolve, né, por exemplo, aqui, as tecnologias utilizadas nas placas de rede, por exemplo, de cabeamento, enfim, de comunicação sem fio. E também a 802.2, ela pertence à subcamada inferior do enlace de dados, que é a camada LLC, que seria, então, a parte que é por software, tá? Então, por exemplo, o driver de uma placa de vídeo, a gente está numa placa de vídeo, que é a parte de software, ela pertence à subcamada LLC, que pertence aqui à camada de enlace de dados. Então, a subcamada LLC, ela trata da comunicação entre as camadas superiores e as camadas inferiores, e a sua implementação ocorre em software e independe de hardware. Então, como eu falei, um exemplo é o driver das placas de rede que a gente instala nos nossos equipamentos, elas pertencem, né? O driver pertence a essa subcamada LLC, ou estaria essa subcamada LLC. E já a camada MAC, ela constitui uma subcamada inferior da camada de enlace de dados e é implementada em hardware. Então, normalmente, a própria placa do computador, né? Tudo que é implementado em hardware na placa do computador, ela pertence à camada MAC, a subcamada MAC da camada de enlace de dados. Estou falando um pouco da subcamada MAC. Essa subcamada tem duas responsabilidades principais, que é encapsular os dados e controlar o acesso ao meio. Encapsulamento de dados, o que a gente faz, o que a gente tem quando a gente encapsula aqui os dados nos quadros, né? A delimitação dos quadros, então, ela é responsável por dizer onde um quadro começa e onde ele termina. Ela também é responsável pelo endereçamento físico, né? São os endereços MAC. E detecção de erros. E a gente também tem a parte de controle de acesso ao meio, né? Que é responsável pela colocação e pela remoção de quadros do meio físico, tá? E essa subcamada então, se comunica diretamente com a camada física. Então, a parte de controle de acesso ao meio, ela vai ser responsável por, então, tirar e colocar os quadros no meio físico, né? E também a recuperação de mídia quando tem algum problema na parte de comunicação e dos cabos, enfim, ou da mídia que é utilizada na comunicação. Então, se a gente aumentar um pouquinho essa imagem aqui, ó, na camada de enlace de dados, a gente tem lá em cima, então, a subcamada de controle de link lógico, que é software, tem um controle de acesso ao meio, que é a camada MAC, né? Do padrão 802.3, que já é a parte de hardware, e na camada física, tá? A gente tem aqui o meio físico, a subcamada de extensão física, e todos os padrões aqui de cabos, tá? Enfim, de comunicação sem fio, de fibra ótica, etc. Todos os padrões que regem
os meios de comunicação aí, a forma, a mídia, né, que são utilizados para comunicação entre as redes, aí, entre as máquinas, pertencem aqui à camada física, ok? Falando um pouco da evolução da Ethernet, ela desde 1973, então os padrões foram evoluindo para especificar versões mais rápidas e flexíveis da tecnologia, então é uma tecnologia bem antiga, né? E as primeiras versões delas eram relativamente lentas, que era lá o 10 megabits por segundo, tá? Depois, as versões mais recentes da Ethernet operam até 10 gigabits por segundo e até mais rápido, como a gente viu, já tem aí tecnologias de 100 gigabits por segundo. Falando um pouco dos campos do quadro da Ethernet, então na camada de enlace a gente tem um enquadramento dos dados, né, e tem um cabeçalho da tecnologia Ethernet, e nesse cabeçalho tem alguns campos que são informações importantes aí para que o quadro trafegue pela rede. Então esse quadro, pessoal, aqui, esses campos, né, todos desses quadros aqui, eles têm que ter um tamanho mínimo de 64 bytes e um máximo de 1.518 bytes. Então tem que ficar nesse intervalo aí o tamanho desse quadro Ethernet. Quadros com comprimentos que são menores que 64 são chamados de fragmentos de colisão, ou quadro desprezível, e são automaticamente descartados pelas estações receptoras, e quadros com mais de 1.500 aqui bytes, né, mais de 1.508 bytes, são considerados jumbo ou baby giants, tá? Que também são quadros maiores do que a tecnologia aqui permite. Então, se o tamanho de um quadro transmitido ele for inferior ao mínimo, que é menor que 74 bytes, ou superior aqui a 1.508 bytes, o dispositivo receptor vai descartar o quadro, ok? Então, se na formação do quadro ocorrer algum problema, por exemplo, enfim, alguma interferência, e o quadro não pertencer aqui nesse intervalo de tamanhos, ele vai ser descartado. Então, falando dos campos, a gente tem um campo aqui de preâmbulo, tá, que seria o início do quadro, o campo de endereço MAC de destino de origem, o tipo da tecnologia, EtherType, que no caso seria aqui, por exemplo, tecnologia Ethernet. Os dados, então aqui nesse campo de dados, são todos os dados que estão nas camadas superiores, são camada de rede, camada de transporte, camada de aplicação, e os dados úteis, né, ao usuário. E aqui o FSC, que é a parte de checksum, aqui, a verificação de erro. Vocês estão tendo aula com o Marco Antônio, introdução à computação, né? Não sei se já viram sobre hexadecimal ou não, tá? Mas vamos ver aqui um pouquinho rapidinho sobre endereço MAC e também tem que ver sobre hexadecimal, tá? O endereço MAC, então, ele é um valor binário de 48 bits, que a gente expressa esses 48 bits com 18 dígitos hexadecimais, tá? Lembrando que cada hexadecimal é 4 bits por dígito hexadecimal. Então, a gente tem a tabelinha dos decimais, do binário e do hexadecimal, tá? Depois, quem tem dificuldade, ou quem não viu isso ainda, depois lá no material da CIS dê uma olhadinha, mas é bem tranquilo, tá? Então, cada hexadecimal a gente representa por até 4 bits binário. E o hexadecimal é utilizado tanto para representar endereço MAC Ethernet quanto endereço IPv6, tá? IP versão 6. O hexadecimal, então, é um sistema de base 16, que vai usar números de 0 a 9 e também as letras de A a F. Então, se a gente olhar aqui a tabela de hexadecimal, são dígitos de 0 a 9 e letras de A a F. E por que a gente usa o hexadecimal, né? Porque é mais fácil expressar um valor como um único dígito do que com 4 bits binário. Então, no endereço MAC, é mais fácil eu escrever ele com 12 dígitos do que eu tivesse que escrever com 48 bits, zeros e uns, né? Então, a gente tem essa utilização aí de outra base decimal. Então, o hexadecimal normalmente é representado no texto pelo valor precedido por 0x. Então, por exemplo, se eu tenho lá 0x73, esse 73 não representa o 73 na base decimal, né, base 10, né? E sim na base hexadecimal. Ontem teve aula sobre isso. Ah, tá, beleza, que bom. Então vocês já estão mais cientes sobre isso aí. Então a gente normalmente converte o valor decimal ou hexa para binário e depois pega o binário e faz a conversão de volta para decimal, hexadecimal, conforme a gente necessite, tá? A gente aprendeu a transformar o número decimal em binário e binário em decimal, mas o hexadecimal ainda não. O hexa ainda não aprenderam? Na verdade, pessoal, a gente não faz direto, tá, Darlan? Se tu aprender isso aqui, na verdade, vai aprender converter o binário, o hexadecimal em binário, e depois o binário para decimal, tá? Dificilmente a gente faz a conversão hexa direto para decimal. Dá para fazer, mas é mais tranquilo fazer assim. E, pessoal, assim, ó,
cada dígito hexa corresponde ao número binário e número decimal, né? Então é só essa tabelinha aqui. O 0 é o 0, 1 é o 1 em binário, 2. Começa a mudar depois o 9. O 9 em hexa é 9 em binário, que é 1001, que é o 9 em decimal. Aí as letras aqui que às vezes confundem um pouco, tá? O A, ele é o 10 em decimal. O B, ele é o 11, o C é o 12, o D é o 13, o E o 14 e o F é o 15, tá? Mas aqui, com certeza, vocês vão ver, se vocês não viram ainda, provavelmente na próxima aula, o Marcos vai passar para vocês, tá? Mas é bem tranquilo, tá? E agora não é também tão importante vocês saberem essa conversão aqui. Basicamente, é vocês aprenderem só essa tabelinha aqui. Porque como um hexa, por exemplo, aqui, vocês vão ver depois, eu uso 12 dígitos hexas, para eu fazer a conversão para binário, é só eu pegar dígito hexadecimal um por um e converter ele de acordo com essa tabela aqui, tá? Isso vai ser feita a conversão. Então, essa parte é bem tranquila. Então, falando agora de endereços do MAC, tá, pessoal, que é a identidade da tecnologia Ethernet, ou os endereços físicos, né, que a gente utiliza na tecnologia Ethernet, eles foram criados então, para identificar a origem e o destino reais das máquinas, tá? Então, porque eles são endereços físicos reais, que são colocados na própria placa de rede. As regras do endereço MAC são estabelecidas pela I3E, e a I3E atribuiu aos fornecedores que criam as placas, né, que criam os dispositivos, um código de 3 bytes, ou 24 bits, que a gente chama de identificador exclusivo da organização, tá? Que é o OUI, de Organizational Unique Identifier. O que isso quer dizer? Que é como se fosse como se fosse uma identidade, uma identificação única e exclusiva da empresa lá que produz, por exemplo, as placas de rede. Então, eu tenho uma empresa lá que faz placas de rede, eu vou ter um identificador de 24 bits exclusivo, tá? E a I3E exige, então, que o fornecedor siga duas regras simples. Todos os endereços MACs atribuídos a uma placa ou outro dispositivo Ethernet devem utilizar sempre essa identificação que foi designada pela I3E para para o fornecedor, né, como os 3 primeiros bytes. Então, num endereço MAC, os 24 bits iniciais, ou os 3 bytes iniciais, eles representam essa identificação única da empresa, tá? Que fabrica o equipamento. Por exemplo, aqui a da Cisco, vamos supor que fosse 0062F. Então, se eu pegar qualquer dispositivo lá e olhar o MAC e ver que o endereço físico é 0062F, eu saberia que isso pertence à Cisco, tá? Ou foi desenvolvido pela Cisco. E todos os outros 24 bits, né, os finais, ou os 3 bytes finais, eles devem ser únicos, exclusivos, né, dentro desse grupo de dispositivos que foram fabricados aqui, por exemplo, pela Cisco, tá? Então, os 24 bits iniciais vão ser sempre os mesmos dentro da empresa que desenvolve, e os 24 bits finais aqui vão ser sempre exclusivos dentro de todos os dispositivos feitos por aquela empresa. Então, na minha empresa, eu posso ter, por exemplo, os 24 bits finais de uma placa de rede que a minha empresa desenvolveu, tudo 0, por exemplo. Assim como a Cisco também pode ter lá uma placa de rede dela que os últimos 24 bits finais foram tudo 0. Por quê? Porque o início, né, os 24 bits iniciais com certeza vão ser diferentes, porque eu vou ter os meus, e a Cisco, por exemplo, tem os delas, tá? Então, é assim que é montado esse endereço MAC, e é assim que a gente garante, né, que seja realmente exclusivo, né, que o endereço físico MAC seja único no mundo, tá? Para não haver duplicidade de endereços físicos. Ok? Tem alguma coisa no chat aqui? Não. Falando um pouco dos processamento de quadros. Então, o endereço MAC, ele é geralmente conhecido como endereço gravado, tá? Isso quer dizer o quê? Que ele é codificado no próprio chip da ROM permanentemente, então ele está fisicamente gravado no outro dispositivo, uma placa de rede, enfim, outro dispositivo que utiliza a tecnologia Ethernet. E quando o computador é inicializado, tá? A primeira coisa que o SO faz é pegar esse endereço da NIC, né, e copiar para a memória RAM. Então, o sistema operacional pega esse endereço que está gravado fisicamente lá na placa de rede e joga para a memória RAM. E quando o dispositivo então, está encaminhando uma mensagem para uma rede Ethernet, ele anexa as informações do cabeçalho ao quadro. Então, o dispositivo tem que montar esse cabeçalho Ethernet, né, e botar as informações no cabeçalho. E entre as informações que existem nesse cabeçalho, a gente tem lá o endereço MAC de origem e destino. Então, lá a camada de rede, ela fez um encapsulamento dos dados, colocou os dados do cabeçalho da camada de rede, como IP de origem, IP de destino, entre outras informações, e quando esses dados eles descem para a camada de enlace, e é montado o quadro na camada de enlace, nessa camada de enlace a gente coloca, então é colocado, né,
o endereço de destino e o endereço de origem do dispositivo, tá? O dispositivo que vai mandar a informação, e aqui seria o destino, endereço de destino de quem vai receber aqui a informação, tá? Aqui endereçamento físico. E aqui numa rede, então, quando, por exemplo, aqui o PCH1 que ele envia uma informação pela rede, se isso aqui fosse tipo uma rede de embarramento, onde todos vão receber a informação, né? Ou, por exemplo, o switch mandou uma mensagem broadcast para todos vão receber a informação, mas somente aquele que possui aqui o endereço MAC de destino, né, que vai realmente processar. Então, por exemplo, a gente está mandando para o endereço do C. Então, quando esse computador que tem endereço aqui B receber, ele vai ignorar o quadro porque não pertence a ele. A mesma coisa que esse computador aqui embaixo, o endereço é tudo D, não é destinado a ele. Agora, esse computador que tem como endereço MAC CC, que é o endereço de destino, aí sim vai verificar que esse quadro é para ele e vai processar a informação e depois fazer o que bem entender com ele. Tá? A forma que a gente representa os endereços MAC, pessoal, dependendo do sistema operacional, tá, vai ser diferente. Por exemplo, a gente consegue ver com traços, então a gente separa, a cada 2 dígitos hexadecimais, a gente separa um traço. Então, aqui no caso 00, hífen 60, hífen 2F, hífen 3A, hífen 07, hífen BC. Também existe separação por 2 pontos, então eu troco o hífen por 2 pontos, ou com pontos, tá? Aqui 0060.2F3A, ponto 07BC. Então, tem algumas formas aí diferentes para representar o endereço MAC, mas no final das contas, as 3 formas representam aí, ou no final das contas, representam a mesma coisa, né? Endereço físico. A gente pode usar no Windows o comando ipconfig_all para verificar o endereço MAC das nossas placas de rede, né? Tanto placa de cabeada quanto a placa sem fio. E no Mac ou no Linux a gente usa o comando ifconfig, tá? Para verificar, entre outras coisas, também o endereço físico aí das placas, das nossas NICs, ok? Falando agora um pouco sobre os endereços eternos, tá? A gente tinha visto já sobre comunicação unicast, multicast e broadcast, tá? Isso também vale aqui para a tecnologia Ethernet. Então, o endereço MAC unicast, ele é um endereço exclusivo usado quando um quadro é enviado de uma única máquina para um único dispositivo de destino, tá? E para que um pacote ele seja então enviado e recebido, a gente tem o endereço IP de destino, que deve estar no cabeçalho lá do pacote IP da camada de rede, e também tem que ter o endereço MAC de destino correspondente, que deve estar lá informado no cabeçalho do quadro da camada de enlace. Então, por exemplo, aqui um PCH1 ele quer enviar um quadro para um servidor. Então, esse PC1, quando ele vai montar essas informações, ele precisa colocar o IP de destino do servidor, que é o 92.68.1.5, que é o IP lá do servidor. Desculpa, esse aqui é o IP dele, né? O 92.68.1.5 é o endereço dele aqui de origem. Ele vai também colocar lá no quadro, que está aqui embaixo, o IP de origem, e vai também colocar o IP de destino, que é o 92.68.1.200, que está aqui embaixo, como destino. Então, ele vai montar esse cabeçalho aqui da camada de rede, com o endereço de origem dele, o IP de origem dele, o IP de destino lá do servidor. E depois tudo isso vai ser encapsulado, né, no quadro. E no quadro a gente tem o cabeçalho também do quadro Ethernet, que vai ter o MAC de destino e o MAC de origem. O MAC de origem é o MAC aqui do H1, do PCH1. E aqui o MAC de destino é o MAC aqui do servidor, ok? Então, os endereços IP e MAC de destino no unicast são usados pela origem para encaminhar o pacote. Então, isso tem que ficar bem claro. A gente tem tanto endereços lógicos, que são os IPs, quanto os endereços físicos, que são os MACs aqui, para a gente conseguir enviar a informação pela rede, tá? Da mesma forma, a gente tem também endereços MAC de broadcast. Então, muitos protocolos de rede, como o ARP e o DHCP, eles utilizam broadcast para funcionar. E um pacote broadcast ele contém o endereço IPv4 destino, que tem todos os números iguais a 1. A gente vai ver ainda 2 capítulos específicos de endereço IP, tá, pessoal? Então, o endereço broadcast, quando a gente fala a nível de camada de rede, que é o IP, ele tem uma porção que identifica a rede e outra porção que identifica as máquinas da rede. Então, nessa porção, que são os bits que representam as máquinas, a gente coloca tudo desses bits. E quando a gente faz isso, a gente está criando o endereço de broadcast para aquela rede, tá? Indicando que todas as máquinas naquela rede vão receber e processarão o pacote. E a mesma coisa também tem que ter para o Ethernet, tá? Então, quando a gente usa um IPv4 de broadcast, e a gente encapsula ele num quadro Ethernet, o endereço MAC também tem que ser um endereço
de broadcast, né? Porque eu também quero acesso chegar a todos os dispositivos. E na tecnologia Ethernet, ali, o MAC de broadcast é quando a gente utiliza todos os hexadecimais igual a F, tá? Então, se a gente vê um quadro cujo MAC é tudo F, isso que representa o endereço de broadcast, tá? Então, nesse caso, o PC vai mandar informação para todas as máquinas que pertencem à mesma rede dele, tá? Então, aqui a gente tem o IP 92.68.1.255, e esse 255 representa tudo um aqui no final do endereço, e dizendo que isso aqui é o endereço de broadcast, que eu vou mandar para todo mundo. E o correspondente dele no MAC seria aqui o FF, que a nível de enlace de dados também tem que ser um endereço que represente, né, o que alcance todas as máquinas daquela rede. E o outro é o endereço multicast, tá? Que permite que um dispositivo então, de origem envie um pacote a um grupo de dispositivos. Os dispositivos que pertencem a um grupo multicast eles vão receber o endereço IP de grupo multicast, que pertence a esse intervalo aqui, tá? Isso aqui é definido por RFCs, 224.000 até 239.255.255.255. Então, todo endereço multicast do IPv4 está nesse range aqui de endereços, nesse intervalo de endereços. No IPv6, os multicasts começam com FF00:2.2./8, tá? E o multicast, o endereço MAC de multicast é aqueles endereços MAC que começam com 01005E. Então, quando eu vejo o endereço 01005E lá no endereço MAC, eu sei que isso aqui é um endereço de multicast. E o multicast, pessoal, é quando ele quer enviar uma informação para um grupo específico de máquinas na rede. Então, eu não quero mandar para todo mundo, também não quero mandar só para um, quero mandar para alguns, tá? Então, a gente usa o endereço IP de multicast e também o endereço MAC multicast correspondente, tá? Tranquilo até aqui? Então, unicast quando eu quero mandar só para um, multicast para vários e broadcast para todos, tá? Ok? Claro que algumas coisas, informações aqui, pessoal, com o tempo, ao longo dessa disciplina, de outras, vai ficar mais claro, tá? Como eu falei, esse primeiro capítulo, esse primeiro módulo aqui, ele é um apanhado geral de várias coisas que depois a gente vai vendo mais a fundo aí, tá? Inclusive, o endereço IP a gente vai ver depois mais para frente também, mais sobre endereços IP, tá? Falando agora um pouco sobre, então, o switch de LANs aqui, alguns fundamentos do switch, né? Então, o switch de Ethernet da camada 2, que são os dispositivos, eles tomam suas decisões de encaminhamento com base apenas nos endereços MACs da camada 2. Então, o switch de nível 2, ele vai endereçar e vai encaminhar os quadros somente olhando o MAC, né? Ele não olha os endereços IP, porque ele só funciona ali, ele só trabalha na camada 2, na camada de enlace. Então, o switch, quando ele é ligado, ele tem uma tabela de endereço MAC vazia, pois ele ainda não aprendeu os endereços MAC dos 4, nesse exemplo aqui, né? Dos PCs, nesse caso, os 4 PCs estão conectados aqui às portas do switch. Tá? Então, cada switch, pessoal, ele tem uma tabela de endereço MAC que é bem simples a tabela. O que ela tem? Ela tem duas colunas, uma é qual a porta do switch e a outra qual o endereço MAC do dispositivo que está conectado àquela porta. Então, por exemplo, aqui na porta 1, o endereço MAC do PC que está conectado à porta 1 é 000A. Aqui, pessoal, os endereços estão só com 4 dígitos, tá? Para ficar mais fácil de a gente explicar, tá? Mas lembrando, o endereço MAC, eles são 12 hexadecimais. Aqui, para ficar mais simples, eles resumem só em 4 dígitos. Então, eu vou depois, com o tempo, eu vou atualizar essa tabela e vou dizer que na porta 1, eu consigo alcançar, né, eu consigo enviar o quadro para a máquina que tem o MAC 000A. Na porta 2, eu vou conseguir alcançar a máquina que tem o MAC 000B. Na porta 3, eu vou alcançar a máquina que tem o MAC 000C. E na porta 4, eu vou alcançar a máquina que tem o MAC 000D. E essas informações eu vou aqui adicionando a minha tabela na medida que eu vou aprendendo essas informações, tá? Como é que a gente aprende essas informações? A gente não, né? O switch. É o que a gente vai ver agora. Então, o switch vai criar dinamicamente essa tabela de endereço MAC. E o processo para ele saber o endereço MAC de origem é o seguinte, tá? Eles vão analisar todos os quadros de entrada para aprender, que vão recebendo, né? Para aprender, então, as informações de acordo com que elas vão entrando nas portas, tá? Então, se o endereço MAC de origem for desconhecido, vai ser adicionado à tabela juntamente com o número de porta. E se o número MAC já existir nessa tabela, ele vai simplesmente atualizar o timer dessa entrada, tá? Porque de tempos em tempos essas entradas são apagadas, se elas não receberem novos quadros
com aquele MAC, tá? Então, por padrão, aqui a maioria dos switches, eles mantêm essa entrada, cada entrada da tabela por 5 minutos. Então, por exemplo, ó, inicialmente minha tabela estava zerada, tá? E o PCA aqui, ele mandou uma informação pela porta 1, e quando o switch recebe essa informação, esse quadro, ele verifica que o MAC de origem dele, que é 000A, que está lá na cabeçalha do quadro, não está na tabela. Então, o que o switch faz? Ele cria uma entrada na tabela e diz assim, ó, na porta 1, eu tenho um dispositivo que tem o endereço MAC 000A. Então, já adicionou aqui uma entrada na tabela dele. Da próxima vez que algum outro dispositivo quiser enviar como destino para esse MAC aqui, ele já sabe que ele tem que enviar para a porta 1, né? Porque na tabelinha dele está dizendo que a porta 1, ele alcança esse carinha aqui. Ok? Se ele já tivesse essa informação, ele simplesmente ia atualizar essa informação para que ela durasse por mais 5 minutos, tá? E assim acontece para todos, pessoal. Quando depois o C mandar uma mensagem aqui pela porta 3, ele vai verificar que na tabela não tem ainda esse MAC 000C. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai criar aqui, porta 3, endereço MAC 000C. E assim para todos os dispositivos, tá? Até que a tabela esteja completa. E qual é o processo para ele encaminhar, então, para o endereço MAC de destino, tá? Então, se o endereço MAC de destino for um endereço de broadcast ou multicast, eu recebi aqui, o switch recebeu uma informação, e é um endereço de broadcast ou multicast, ele vai enviar o quadro por todas as portas, exceto a porta que entrou. Então, se a máquina aqui mandou uma mensagem de broadcast, por exemplo, o switch ele vai mandar para todas as outras portas, exceto pela porta 1 que recebeu a mensagem. Se o endereço MAC for um endereço de destino, um MAC unicast, desculpa, de destino for unicast, ele vai procurar na tabela dele aqui se ele já conhece ou não esse endereço MAC, né? Porque lembrando que o endereço unicast, eu quero alcançar somente uma máquina, tá? Se o endereço MAC já estiver na tabela, ele vai encaminhar, então, para aquela porta especificada. E quando não está na tabela, o que acontece? Quando não está, ele vai enviar o quadro para todas as portas, tá? Para quê? Para que de alguma dessas máquinas da porta que estão conectadas a ele aqui, elas vão responder essa solicitação. Porque, por exemplo, aqui, o A mandou e o A quer mandar para o 00D, tá? Que é o que está aqui embaixo. O 00D é o PCD. Só que essa informação não está na tabela ainda. Então, o que o switch faz? Ele vai enviar para todo mundo, esperando que o dispositivo que tem o endereço 00D responda falando, ó, eu sou esse cara aqui, tá? E quando esse cara aqui, o D, responder pela porta 4, o switch vai analisar que nessa porta 4 ele alcança o dispositivo com o endereço 00D e vai colocar aqui na tabela dele. Porta 4 é o endereço 000D. Para futuramente ele já conseguir mandar direto para a porta 4 e não ter que mandar para todo mundo, tá? E é assim, então, que a tabela vai sendo populada. Então, à medida que o switch recebe quadros de dispositivos diferentes, ele é capaz de preencher sua tabela de endereço MAC, examinando sempre o MAC de origem de cada quadro, tá, pessoal? Então, como eu falei ali, a gente usa o MAC de origem, tá? Então, recebeu uma informação pela porta, ele olha o MAC de origem, se ele não tem na tabela, ele joga na tabela. Então, como eu falei ali, o 4 ele respondeu para o switch depois a solicitação, e o switch, então, ele coloca na tabela lá que é a porta 4, ele alcança a máquina que tem o MAC 000D. Então, futuramente, sempre que o switch receber uma informação que é para o MAC 0A ou 0D, ele já sabe para qual porta ele tem que enviar. Professor. Oi. Mas aí, tipo, quando ele ainda não sabe que ele enviou para todas, as outras máquinas que ele enviou, elas vão receber também ou não? Elas recebem, mas elas não fazem nada, tá? Lembre desde o iniciozinho aqui, né, que a gente viu. Cadê? Aqui, ó. Quando eles recebem com o MAC que não é para eles descartam, mas eles recebem. Ah, eles descartam. Mas aí, tipo, não é possível recuperar isso, no caso. Como assim recuperar? A informação é a mesma, né, Cassiano? Tipo, eu tô mandando, o A, quero mandar só pro D. Só que o switch ele não sabe isso, então ele vai mandar para todo mundo. Quando o D receber, ele vai receber o que o A mandou. Só que daí nessa resposta que ele vai responder para o A, o switch já aproveita essa levada e já atualiza a tabela dele, entendeu? Mas daí, tipo assim, tipo, na tabela C aqui, se na máquina C, se, tipo, tu querer recuperar o que está sendo descartado, não seria possível. Não, já era. O A mandou, como não é para ser, é que em rede funciona assim, né? Eu estou mandando uma informação para a máquina tal. Se
por esse motivo aqui de aprendizagem, outras máquinas receberam, e não é para elas, entendeu? É como se eu estivesse mandando uma carta para ti, e o Darlan recebeu, o Darlan não quer saber dessa carta, ele vai pegar e vai descartar, vai botar fora, aí já foi, não tem como voltar atrás. Se for dinheiro, eu quero. Ah, se for dinheiro, quer, dinheiro não mandar. Daí é difícil jogar dinheiro fora, né? Pessoal, então isso aqui é um processo que acontece em todos os suítes, tá? Então no começo é tudo zerado. Ah, o suíte aqui tem 4 portas, mas na verdade tem, na prática, um suíte vai ter 24, 48. Então no começo é tudo zerado, no começo é um monte de broadcast para lá e para cá, até ele conseguir conhecer todo mundo. Depois que ele conhece todas as portas aqui, todos os dispositivos, aí não, tá? Daí é 1 para 1. Ah, o A vai mandar para o D, só vou mandar para o 4. Ah, o C quer mandar para o F, sei lá, outra porta. Vou mandar só para a porta do F, tá? Aí é 1 para 1. Mas até que eles tenham todo esse conhecimento, é bagunçado assim mesmo, tá? Ok? Então aqui, ó, quando a tabela quando tiver o endereço, né, e com o tempo ela vai estar completa, aí sim vai ser encaminhado somente para aquela porta específica, tá? Quando é uma comunicação unicast, né? Se eu quero usar o broadcast por algum Então, se tu quer mandar para todas, tu não precisa colocar ali na porta, né? No caso, se tu fosse deixar normal, ele já enviaria para todas automático. Não, é que se entra aqui, ó, quando tem que programar ele também. Sim, se tu entra... Essa programação, na verdade, Darla, não é programação, tá? Isso aqui é feito automático, tá? Não é a gente que faz. Todo suíte já tem essa capacidade. Então, ele sozinho, ele vai aprender isso, não é a gente que vai botar, tá? Isso aqui é uma coisa automática. A gente só conectou as máquinas aqui, começamos a usar as máquinas, enviar as informações do suíte e ele vai montando, tá? Isso aqui não é tu ou quem gerencia o suíte que faz a tabela, é o próprio suíte que cria sozinho, tá? É automático. Mas se um dispositivo quer mandar uma informação broadcast para todo mundo, ele nem vai olhar a tabela, ele vai ver que é o endereço MAC de broadcast, tudo F, e vai espalhar para todas as portas, independente se a tabela está completa ou não, tá? Ele não vai olhar, ok? E a mesma coisa com o multicast também, tá? Ele vai mandar para todas as portas. Entendeu, Darlan? Sim, entendi. Tá? Mas, pessoal, isso aqui é automático, tá? O switch, ele faz isso sozinho. Ok? Tá, e se a gente quisesse... Não, nada. Se quiser alterar manualmente, não dá. A tabela? Não dá porque isso aqui é endereço físico, né? Não dá para te... Tu pode até, acho que deletar... Isso feito uma vez, ele fica para sempre, isso. Não tem como modificar. Não fica. De 5 em 5 minutos, ele apaga as entradas. Mas tu consegue, se tu entrar no switch, tu consegue deletar essas entradas aqui, limpar essa tabela aqui, tá? Tu consegue fazer. Até porque se tu trocar de dispositivo na porta, a porta vai pegar o MAC do novo dispositivo, sim, né? Vai. Porque assim, pessoal, a ideia disso aqui é assim, ó, se eu peguei o A, tirei da porta 1 e botei na 4, quando o A mandar a primeira vez, ele vai atualizar lá, tá? Ele vai dizer que agora o A não tá mais na 1, o A tá na 4. Isso aqui ele vai atualizando. Isso acontece muito, tá? A gente troca, às vezes, os dispositivos do switch as portas, né? Então, por isso que também que é um período de 5 minutos, não é uma coisa eterna. Porque se depois, como o Murilo falou, troquei o dispositivo de porta, isso aqui vai ser atualizado, tá? O que dá para fazer, Darlan, o pessoal faz isso para clonar MAC, que eles falam, é que daí a nível de SO, tu altera o MAC do dispositivo aqui da máquina, tá? Aí tu consegue. Tu não altera fisicamente, mas sim no próprio SO. Lembra que eu falei que quando a gente inicia aqui um dispositivo, o SO ele pega esse endereço físico que está lá na placa e joga na memória RAM. Aí tem como na memória RAM, o Linux, o Ubuntu faz isso de forma mais fácil, ou no Windows deve ter algum software que faz isso também. Tu consegue daí alterar na memória RAM aquele MAC, tá? Burlar, sei lá, e usar um outro MAC a nível de memória RAM. Mas não fisicamente, né? Porque fisicamente está lá na placa, tu não vai conseguir alterar. Mas no SO, tu conseguiria do dispositivo, tá? Ok? Mas aqui no switch, não, mesmo que pudesse, não faz sentido nenhum, tá? Tu alterar tu mesmo. Porque, vou botar aqui que é outro cara, daí vai chegar ali, eu vou mentir, vou dizer que o D não tem um 0D, o MAC dele é 0F. Aí vai chegar ali, ele não é para ele vai descartar, não vai acontecer nada, né? Então, também não faria muito sentido se a gente conseguisse fazer isso manualmente. Pessoal, tem alguns vídeos para vocês verem, tá? Nesse capítulo aí, depois vocês vejam em casa. Um deles aqui é essa que eu expliquei para vocês aqui como que tem essa aprendizagem aí, tá? E como a gente o switch popula a tabela de endereço MAC dele, depois vocês assistem em casa aí. Então tem a animaçãozinha, mandando o quadro, aí chega lá, ele atualiza uma entrada, depois atualiza outra, tá? Depois vocês vejam em casa. E também aqui um de envio de um quadro para um getter padrão, tá?
Porque assim, quando um PC ele quer enviar um pacote para a internet, tá? Que o endereço IP é de uma rede externa, né? Uma rede diferente, o endereço MAC de origem, tá? É o do computador que está enviando, só que o endereço MAC de destino não vai ser... nunca é, na verdade, não é o MAC, não é o endereço MAC do destino, e sim é o MAC do roteador do gateway, tá? Lembrando sempre que o MAC, pessoal, é um endereço que ele é ponto a ponto, né? O meu MAC de destino é sempre o MAC do próximo dispositivo que vai receber a informação. Não é o MAC do dispositivo final que eu quero encontrar, ou quero alcançar, que está lá no Japão, tá? O lado do Japão, eu vou colocar o IP destino do cara lá do Japão. Mas o MAC não. O MAC é sempre, lembrando da aula passada, é sempre o próximo dispositivo que eu vou alcançar, tá? Outra coisa que é importante é os métodos de encaminhamento que o switch, né, que o dispositivo switch faz. A gente vai falar aqui mais específicos da Cisco. Então, o switch, eles usam um dos seguintes métodos para encaminhar os quadros, né, entre as interfaces de rede, tá? A gente chama também, pessoal, esse encaminhamento aqui, ou comutação, né, de switching, tá, que é um verbo de comutar, que seria a ação de mandar o quadro pelas interfaces de um lado para o outro, tá? Então, as duas maneiras, os dois métodos, um é o storing forward, que recebe o quadro inteiro, ele faz um cálculo do CRC. O que é o CRC? É uma função matemática, ele calcula, ele pega o quadro, calcula ali, com informações de um campo específico, lá do checksum do cabeçalho eternity, e verifica se houve ou não erros no quadro, tá? É só uma forma de ele verificar se o quadro foi recebido com exatidão ou não. Se o quadro foi recebido de forma válida, né, corretamente, então ele vai procurar um endereço de destino que vai determinar a interface de saída, né? Então, qual é o MAC de destino e manda para a interface de acordo com o que ele tem na tabela MAC dele. Então, o quadro é encaminhado pela porta correta. O outro é o cut-through, que ele encaminha o quadro antes que ele seja completamente recebido, tá? Então, pelo menos, o que ele faz? Ele recebe o quadro até descobrir qual é o endereço MAC de destino e faz o envio do quadro assim que possível, tá? Então, ele não faz esse cálculo aí para verificar se o quadro foi ou não bem recebido, tá? Então, o switch cut-through, que é a segunda opção aqui, ele coloca em buffer apenas o suficiente do quadro para ler o MAC de destino, de forma a determinar para qual porta ele tem que enviar o dado, de acordo com a tabela MAC dele lá. E ele não realiza nenhum tipo de verificação de erros no quadro. Então, se o quadro for mandado errado, ou der algum erro no envio do quadro, depois esse quadro vai ter que ser reenviado. Então, e tem duas formas desse switch cut-through, que seriam duas subdivisões, né? Uma é o switch fast forward, que tem o menor nível de latência. Ele vai encaminhar imediatamente um pacote depois de ler o endereço de destino. Então, nesse fast forward, ele simplesmente está recebendo o quadro, ele conseguiu ler o MAC de destino, ele já manda para a porta correspondente, tá? E é a forma mais comum utilizada. E o outro é o fragment free, que é onde o switch armazena os primeiros 64 bytes do quadro antes de encaminhar, tá? Então, esse aqui seria um meio termo, né, entre o store forward, que é o primeiro aqui, e o fast forward, tá? Seria um meio termo aí. Ele lê um pouco mais de informações além do endereço de destino antes de enviar a informação para frente, tá? Então, são as formas aí que é feito o switching pelos dispositivos, ok? E os buffers de memórias ali, então os switches eles têm os buffers de memória para conseguir processar os quadros, né? Então, ele pode usar uma técnica de armazenamento de quadros de memória antes de enviá-los. Então, tem duas formas aí, né? Ou dois tipos de buffer técnicas de memória, tá? Um é memória por porta, onde os quadros são armazenados em filas vinculadas a portas específicas da entrada e saída. Então, tem uma fila para cada porta, tá? Do que está entrando e do que está saindo. E um quadro transmitido quando todos os quadros à frente dele forem transmitidos. Então, aqui eu tenho um buffer, uma memória por porta. E memória compartilhada, onde todos os quadros são depositados em um único buffer comum, que é compartilhado por todas as portas no switch, tá? Por que tem esses buffers, pessoal? Porque quando uma porta de destino está ocupada, né, vai haver um congestionamento, e o switch então armazena isso em memória até que ele possa transmitir a informação, né? Porque imagina, tem muita, por exemplo, uma porta sendo muito utilizada, tem muitas informações trafegando por ela, se o switch não tem uma forma de guardar essas informações, ele ia ser obrigado a descartar, né? E aí a máquina de origem ia ter que mandar tudo de novo. Então ele guarda isso em memória e vai despachando assim que seja, assim que possível. Professor, mas não pode acontecer de a memória não suportar um grande tráfego de dados? Pode. E aí, quando isso acontece, o que vai chegando vai sendo descartado, tá? Daí, claro, teria que rever a topologia da rede, de repente rever o dispositivo, pegar um maior buffer, ou reagrupar ali os dispositivos na rede.
Mas aí, tipo, quando é descartado, daí a máquina automaticamente ela reenvia de novo, ou você tem que mandar o processo novamente? Não, depois aí a máquina envia, assim, vai enviar de novo. Então não vai ficar perdido, assim, tipo... Não, porque normalmente vai enviar, é que assim, a nível de enlace, não a nível de enlace, né? Mas daí, subindo mais lá a aplicação, eu mandei, por exemplo, uma requisição. Eu estou esperando uma resposta, né? Sim. Se eu não receber essa resposta, eu vou ter que mandar tudo de novo, né? Aí eu mando de novo, tá? E aí, depois desse mandar de novo, vai chegar no switch de novo, aí lá tem que ver se o switch tem buffer ou não, tá? Mas depois é mandado sim. É que depois a gente vai ver na camada de transporte, né? Que tem quando a gente usa, por exemplo, o TCP, que tem a comunicação, tem uma. O TCP ele é uma troca de informações que tem uma conexão, né? Então, sempre que eu mando uma coisa, eu espero depois um ok, um retorno que aquilo foi recebido. Então, se eu mando algo e o switch descarta porque não tá, o buffer tá cheio, enfim, ou por outro motivo qualquer, quem mandou, depois de um tempo, ele vai mandar de novo, porque ele espera receber de volta. Isso acontece na web. A web, a gente usa TCP. Então, se eu vou acessar uma página lá, o meu navegador está esperando uma resposta. Se ele não recebe isso, ele manda de novo, até conseguir acessar, né? Ou dá um erro lá de timeout, que daí a gente não conseguiu realmente o acesso, tá? Mas sim, depois é enviado novamente, tá? Mas aí, tipo, aparece para ti, no caso, esse erro. Tipo, porque que nem na web aparece o erro e um código, né? Sim, mas ali é um erro lá a nível já camada de aplicação, né, Cassiano? O servidor não encontrado, impossível receber a informação. Aí tu não vai saber se foi realmente lá no switch ou se foi outra coisa, entendeu? Mas aí, tipo, nesse caso, você vai mandar alguma coisa, tipo, para uma outra máquina e a máquina não recebe, você sabe que a máquina não recebeu, ou, tipo, você vai saber que ela não recebeu porque não teve a confirmação de recebimento? Não, tu só vai saber, o que eu tô falando, tu vai saber porque se tu usar o TCP, nessa conexão, a máquina de destino, ela vai ter que te mandar uma confirmação que recebeu, é por isso que a máquina de origem sabe, tá? Se tu usar o DP, por exemplo, tu não sabe. O DP, por exemplo, stream de vídeo. Por que às vezes tu tá vendo o vídeo no YouTube e o vídeo fica meio ruim, porque o DP ele só manda a informação. Se está chegando ou não, ele não sabe. Então, às vezes, quando tem perda de quadros na metade do caminho, por qualquer motivo, por isso que às vezes a qualidade baixa um pouco, tá? Porque está perdendo informação no meio do caminho. Só que o DP não se preocupa com isso, ele só vai mandando, não sabe se está recebendo ou não. Mas isso normalmente acontece quando a internet está mais fraca, né? Sim, mas aí pode ser vários motivos, tá? A internet, enfim, a conexão está congestionada, mas a congestão da internet, o congestionamento da internet, aí tem vários motivos, não necessariamente vai ser porque o switch está com o buffer cheio, tá? Daí, para te analisar, é bem mais complexo, né? Tem que ter mas, sim, se tu usar um TCP, tu vai receber de volta, se tu usar o DP, tu não vai. Uhum. O VoIP também é assim, quem já usou, às vezes, VoIP aí, que é voz sobre IP, faz uma ligação, às vezes começa a falhar a voz, dá um chiado. É porque está sendo perdido quadros no meio do caminho. Se é porque o switch, ou se é porque, de repente, está um roteador, ou se alguma conexão física está meio ruim, não tem como tu saber quem está usando ali, né? O usuário final não vai saber. Mas tu está recebendo a voz ali. Porque tu usa um DP. Agora, se tu usar um TCP, não. Tu tem que garantir que ele chegou, né? Aí tu vai tentar até conseguir, né? Ou desistir, enfim. Beleza? Professor, olha só. Se às vezes dá esses erros de envio aí, né? Aí tem um principal motivo pelo fato de acontecer isso? É pela pessoa colocar um código errado ou alguma coisa na hora? Aonde? No switch? Isso. Não, aqui, pessoal, o condicionamento se dá porque, assim, ou quem fez a topologia da rede, ela dimensionou de forma errada, então algumas portas, ou o switch como um todo, ele recebe muita informação e ele não tem processamento nem memória suficiente para dar conta desse trabalho, tá? Pode ser isso. Aí, de repente, tem que trocar um switch, botar um outro, ou tem que segmentar a rede, entendeu? Dividir em mais switches, quebrar a rede em tamanhos menores para que o tráfego seja também dividido. Isso vai mudar a topologia da rede, foi quem criou a rede, tá? Aí quem é o administrador, o dono, no fim, da rede, da empresa, vai verificar, não, tá tendo muita perda de dados, tem várias ferramentas, vocês vão ver depois em gerência de redes, enfim, serviço de redes, gerência de redes tem as ferramentas para analisar o desempenho das redes, né? Onde é que está o problema, qual o tipo de problema, e aí vai ter uma solução de acordo com aquilo que foi encontrado, tá? Mas tem vários motivos para isso acontecer. Mas normalmente é porque tu dimensiona a rede de uma forma que ela não vai dar conta de processar tudo que ela deveria. Ou um dispositivo específico, entendeu? Aí tem um gargalo. Aquele switch ou aquele roteador, é ali que é o problema. O que eu vou fazer? Eu tenho que comprar um outro roteador, tenho que botar dois, tenho que segmentar minha rede, dividir a rede, enfim, aí vai de cada problema, vai de cada administrador de rede, né? Isso também acontece se a pessoa abre muitos programas no computador? Não, mas o computador tá só no teu PC, né? Depende da rede, né? A não ser que seja tudo programa que utilize a rede, mas daí tá só na tua máquina, né?
Tá, Aí não, não. tá, não, tranquilo. Aí é problema do computador, né? Não dá. Mas é a mesma ideia, tá, Darlan? Se tem um computador que tu enche de jogos, enfim, abre muitos softwares ao mesmo tempo e não tem memória nem processador para processar, é a mesma Não, coisa que o Switch. O tava Switch vai dizendo ter que muitos abrir muitas pacotes. janelas. Hã? Eu digo abrir muitas janelas, assim, num momento só, entendeu? Sim, daí acontece, mas a ideia é parecida, né? O Switch, se ele recebe muito pacote, muita informação ao mesmo tempo, e ele não tem memória e processador para processar, ele vai ficar engasgado, entre aspas, né? Que é a mesma coisa que acontece com o computador quando tu abre muitas janelas, que ele fica lento, fica engasgado. Dá para fazer uma analogia com isso, tá? Só que são problemas diferentes, né? No PC, tu abrindo muito software, aqui não é por causa do software, aqui é porque ele recebe muita informação e fisicamente, e também logicamente, né? O SO dele não consegue dar conta de tudo, né? Okay? Sim, entendi. Pessoal, para encerrar essa partezinha aqui, então, a gente também falou na outra aula aqui das configurações de full duplex e half duplex, tá? A gente consegue configurar isso também no switch, tá? Na rede Ethernet. Então, a gente pode configurar lá como full duplex, lembrando que quando as duas extremidades da conexão podem enviar e receber ao mesmo tempo, e o half duplex é somente quando uma das extremidades pode enviar ou receber, mas só uma coisa por vez. Eu não consigo fazer envio e recebimento no mesmo momento, tá? E a maioria dos dispositivos hoje, pessoal, eles funcionam em full duplex, tá? E tem uma autonegociação. O que é isso? Que os dois dispositivos vão se comunicar e vão encontrar qual é a melhor velocidade de conexão, se vai ser 10 megas, 100 megas, 1 giga, 10 giga, e também se vai ser half duplex ou full duplex. Então, hoje, normalmente, automaticamente, quando a gente conecta dois switches, eles vão se comunicar e vão verificar aqui. Os dois são full duplex, então a gente vai conversar em full duplex. Os dois funcionam são gigabit, é 1 gigabit por segundo, as duas portas, então vamos trabalhar nessa velocidade. Então, é algo já mais tranquilo, a gente não precisa se preocupar tanto, tá? E se por acaso tiver alguma incompatibilidade, um lado for full duplex e o outro for half duplex, não vai ter comunicação entre os switches, tá? Vai dar erro, vai dar problema. E a gente pode, se quiser, manualmente, em cada interface do switch, colocar lá full duplex, half duplex. A gente pode forçar que ela trabalhe em half duplex ou full duplex, enfim, tá? Mas se a gente não fizer nada, automaticamente eles vão aí fazer essa negociação. E sempre eles vão querer trabalhar em full duplex, se for possível, né? Quando é que vai acontecer de ser half duplex? Se for um switch muito velho, que trabalha só em half duplex, tá? Mas hoje em dia é difícil isso acontecer, tá? E outra coisa é o Alpmidex, que quando a gente ia conectar dispositivos iguais, como por exemplo dois computadores, ou dois switches, ou dois roteadores, alguns de vocês com certeza já viram isso, a gente usa um cabo cruzado, né? Que é o mesmo cabo que a gente usa para conectar o nosso PC ao nosso roteador, por exemplo, só que uma das pontas ela é invertida, né? É um cabo que a gente chama de cabo cruzado, ou crossover. E esse cabo, então, para conectar dispositivos iguais, como por exemplo dois computadores, eu tinha que usar esse cabo, senão não conseguia. Se eu usasse o cabo comum, que a gente chama de cabo direto, não ia dar certo. Mas atualmente os dispositivos ele tem essa função aqui, Auto MDIX, que independentemente do cabo que eu utilizar, a interface vai se configurar de acordo com aquele cabo. Então, mesmo que eu conecte dois computadores ou dois switches aqui, ou dois roteadores com cabo direto, que seria errado até um tempo atrás, as interfaces, elas sabem, elas se comunicam ali e já fazem a configuração automática para que funcione mesmo usando um cabo que não era usual, tá? Então, quando habilitado usando o comando de configuração de interface MDIX Auto, isso a gente configura nas interfaces do switch, o switch vai detectar o tipo de cabo, normal ou cruzado, e vai configurar a interface de acordo, tá? Então, não teria mais problemas eu usar um cabo cruzado ou direto para conectar dois switches, dois roteadores ou dois PCs, tá? Quem é da área mais TI, já mexeu um pouco, já deve ter visto esse cabo cruzado, já deve ter tentado conectar dois computadores entre si com um cabo também, etc. E para finalizar, pessoal, vamos falar então aqui um pouquinho do ARP, tá? Eu vou dar aqui a introdução, depois tem alguns vídeos para explicar aqui essa parte do ARP, que depois vocês vão vejam também em casa aí. Aí tem toda a animação, onde é que vai os pacotezinhos, tá? É até mais interessante, até mais fácil de vocês depois aprenderem bem certinho o funcionamento do ARP, tá? Mas antes disso, então, falando aqui, quando a gente tem um destino na mesma rede, então dois endereços principais são atribuídos a um dispositivo em uma LAN Ethernet, que a gente já viu ali. É o endereço físico, que é o endereço MAC, e o endereço lógico, que é o endereço IP. Então, por exemplo, se eu tenho um PCA que quer enviar um pacote IP para um servidor que está na mesma rede, tá? O quadro Ethernet da camada 2, ele vai conter dois endereços MAC, o de destino e o de origem. E nesse caso, o MAC de origem é o MAC do PCA e o MAC de destino é o MAC do servidor aqui, tá?
E também na camada 3, lá o pacote IP, vai ter o endereço de IP de origem, que é o endereço IP do computador, e o endereço IP de destino, está aqui, que é o endereço IP do servidor, tá? Que é onde eu quero alcançar. Então, na mesma rede, eu tenho o MAC de origem do computador, IP de origem do computador, e destino o MAC do servidor aqui, nesse caso, o IP também do servidor, quando é na mesma rede. Agora, quando eu quero acessar uma rede remota, eu quero acessar um dispositivo que está em outra rede, está em outro lugar. Então, quando esse IP de destino estiver em uma rede remota, o endereço MAC de destino será o endereço do getter padrão do host. Tá? Isso aqui é muito importante. Então, quando o PCA aqui, ele quer encontrar um servidor, chegar no servidor, só que esse servidor está numa rede diferente, em meio do caminho tem alguns roteadores, o que muda do que a gente viu ali antes? O IP de origem é o IP do PCA, o IP de destino é o IP do servidor, o MAC de origem é o MAC do PCA, só que o MAC de destino não vai ser esse MAC aqui, tá, pessoal? Vai ser o MAC do roteador, tá? Então, quando o PCA aqui enviar um pacote IP para o servidor, o endereço IP de destino vai ser o endereço do servidor, isso é sempre assim, o IP é sempre o IP da máquina final lá, só que o endereço MAC, ele é o endereço da interface do meu próximo dispositivo, no caso aqui é um roteador. Por isso que eu falei para vocês, o endereço MAC, pessoal, ele é ponto a ponto, né? Ele é conexão aqui 1 a 1. Então, sempre que eu vou pulando os dispositivos, os endereços MACs vão se alternando, tá? Vão sendo trocados de acordo com o MAC dos dispositivos. Já o IP de destino, tá? O de origem, não, ele se mantém o mesmo ao longo de todo o trajeto. O que vai mudando é o MAC. Então, quando o PCA aqui vai enviar para o servidor, ele manda para o MAC de destino, é o MAC desse roteador 1 aqui. Quando chega nesse roteador, os IPs não mudam de origem e destino. O que vai mudar é o quê? São os MACs. O MAC de origem vai ser esse MAC desse cara aqui, e o MAC de destino vai ser o MAC do R2. Quando chegar no R2, o R2 vai alterar, o MAC de origem para o MAC dele, e o MAC de destino, aí sim vai ser o MAC aqui do servidor, que é onde o pacote, né, o quadro, deveria chegar. Tá? Então, isso tem que ficar bem claro para vocês. Ao longo da rede, do caminho que os pacotes vão seguindo, tá? O MAC de origem e destino, eles vão sempre sendo trocados sempre que eu pulo de um dispositivo para outro, tá? De um roteador para outro, ok? E enquanto o IP se mantém o mesmo. Tranquilo? Isso é muito importante, tá? E agora sim, falando um pouco do ARP, então o que é o ARP? Quando o dispositivo ele envia um quadro Ethernet, pessoal, ele contém 2 endereços, a gente já viu isso agora, né? Tem o endereço MAC de destino e o endereço MAC de origem, tá? E como é que a gente faz para determinar o endereço MAC de destino quando eu não sei? Inicialmente eu não sei, né, o MAC de ninguém, eu sei só o meu. Então, para determinar o MAC de destino, a gente vai usar o que a gente chama de ARP, tá? Que é um protocolo de resolução de endereço. E o que o ARP fornece para nós? 2 funções básicas. Ele vai resolver, na verdade, endereços IPv4 e endereços MAC, e vai manter uma tabela de mapeamento. O que é essa tabela, na verdade? É uma tabela que vai ter uma coluna que vai dizer IP tal e MAC tal. Então, para cada IPv4 que eu conheço, eu vou ter um MAC, que é o endereço físico dessa máquina com esse IP. Esse mapeamento. Eu mapeio IPs em endereços MAC. Então, por exemplo, aqui, ó, quando o PC, esse aqui quer mandar informações para o endereço IP, o 92.168.1.7, mas ele só tem o endereço IP, ele não tem o MAC, como é que ele faz? Ele tem que descobrir qual é o MAC, né? Porque lembrem, além do IP de destino, eu tenho que colocar também o MAC de destino, né? Então, para isso, ele vai usar o ARP, tá? Explicando aqui, depois vocês vão ver mais lá nos vídeos, o que o ARP é, pessoal. O ARP, ele vai mandar um broadcast para todo mundo da rede, perguntando assim, quem é o dono do endereço IP 192.168.1.7, e eu quero que o dono desse IP me responda para eu armazenar o MAC dele. Seria uma forma geral isso aí. Então ele vai mandar para todo mundo. O PC 1.7, que é o H4, ele vai ver essa solicitação ARP e vai responder, ó, eu sou o PC que tem esse IP e o meu MAC é tal. E vai mandar de volta, né, para o PC, esse PC aqui. Quando ele manda de volta, pessoal, já consegue mandar só para ele. Por quê? Porque quando eu estou mandando para cá, o PC ele já vai descobrir, já vai saber qual é o meu IP e já vai saber também qual é o meu MAC, né? Que nessa informação já vem tudo junto. Então, quando eu já respondo de forma unicast. Então, eu pergunto o broadcast para todo mundo e a resposta é uma resposta unicast só para mim. E aí, quando chegar aqui, o PC H1 vai dizer, então agora eu sei que quando
eu quiser enviar a informação para o PC 9268.1.7, eu tenho que usar como endereço MAC de destino o endereço MAC que ele me forneceu ali. E essa informação ele coloca dentro na tabela ARP. Da próxima vez que ele for mandar de novo para esse computador aqui, ele vai fazer o quê? Já vai mandar direto, porque na tabela já vai dizer que para esse IP tal, eu tenho que criar um quadro usando o MAC destino que está lá na tabelinha guardado, ok? Entenderam? Professor, Oi. mas aí, nesse mesmo esquema, ele também já vai saber o IP dos outros, o MAC dos outros? Não, ele vai saber só o IP, né? O MAC não. Mas aí ele não mandou para isso. Daí o MAC, tipo, quando ele mandou para todos em broadcast, aí depois ele recebeu em Uni, mas aí ele já sabe dos outros, ou não? Não, ele tem que fazer isso para cada um. Depois, quando for mandar para o H3, para o H2, ele não sabe. Porque ele só vai receber uma resposta. Os outros vão verificar. Tá, ele não vai mandar de volta para ele. Os outros vão verificar que o IP 1.7 não é desse aqui nem desse aqui, é só do H4, eles vão descartar. Ah, beleza. Tá, é feito um por um. É meio assim, não é semelhante à tabela do switch ali, tá? Ele tem que mandar para todo mundo e ficar mandando até descobrir todo mundo, tá? Tem alguma certa analogia, assim, mas ele tem que fazer isso cada vez que ele quer encontrar um cara novo. Porque seria mais prático, né? Daí ele não ia precisar encontrar de novo. Sei o que, você manda para todo mundo? E depois ele recebesse, tipo, não uma resposta que foi mandado para todos, mas, tipo, reconhecer os outros assim que ele mandou. Não sei se faz sentido. Quer dizer, tipo, ele vai mandar um broadcast aqui, daí todo mundo já... Só que eu penso assim, Cassiano, às vezes essa máquina ela só vai se conversar com uma aqui, né? Ou com outra. Não vai conversar com todas as 100, 200 máquinas da rede. Então nem sempre vai precisar conhecer todo mundo, entendeu? Tá, mas é, tipo, aqui tem 4, né? Então, Sim. tá saindo de uma e indo para as outras 3. E ele mandou para as outras 3. Só que daí a 1.7 retornou para ele. As outras não retornam, porque quando chega aqui, ele vai descartar o pacote, ele não vai nem ler. Mas, tipo assim, não é possível. Mas, no caso, seria... Se fosse possível, no caso, assim que ele mandou para todas, de alguma forma ele descobrir o MAC. Tipo, seria os mais... outros responder para ele também. Seria, se fosse feito assim. Mas, como eu falei, imagina uma rede que tem 200 máquinas. Tá? Tem 4, tem 200. Eu só quero conversar com a H1 e com a H3. Eu nunca vou conversar com as outras 198. Para que eu vou popular uma tabela ARP com 200 entradas se eu quero só 2, entendeu? Porque todos os 200 iam me responder. Né? E aí, olha o tráfego que ia dar na rede se todos os 200 respondessem. Aqui, quando volta, só está voltando por aqui, por aqui. Agora, imagina 200 aqui, tudo mesmo tempo nesse switch aqui para mandar para esse cara, e de repente ele só vai usar isso nunca, entendeu? É que aqui 4 exemplos ali. Porque, pessoal, aqui tudo é menor para ficar fácil, né? Imagina se você vai botar uma rede aqui com uma entochada de computador, né? É para até ficar mais visível. Mas é por isso, que tu vai, à medida que tu vai querendo se comunicar com outras máquinas, tu vai fazendo o pedido, entendeu? Pode ser como eu falei, eu vou me comunicar só com 2. As outras 50 máquinas eu nunca vou me comunicar. E para que eu vou manter uma tabela lá em memória, um monte de entradas que eu não vou usar, né? E essa tabela também, em tempos, ela vai sendo limpada, tá? Se eu ficar um tempinho sem falar com esse cara aqui, eu já vou daqui a pouco deletar ali. Eu não, né? Desculpa. O próprio sistema operacional deleta aquela entrada, ele tem que pedir de novo, tá? E assim vai. Pessoal, então as funções aqui do ARP, mais ou menos já falei, tá? Mas então, os dispositivos eles vão consultar uma tabela ARP, que é a Address Resolution Protocol, na memória RAM, para localizar o endereço MAC de acordo com o endereço IPv4. Então, o dispositivo vai pesquisar na sua tabela o endereço IPv4 do destino, correspondente ao endereço MAC. Se o endereço IPv4 do pacote estiver na mesma rede de origem, ali, do endereço IPv4 de origem, o dispositivo vai olhar o endereço IPv4 na tabela ARP para verificar se ele tem ou não o MAC. E quando o endereço IPv4 destino for uma rede remota, tá, uma rede externa, então ele vai ter que pesquisar o endereço do gateway padrão na tabela ARP. A gente vai falar mais de gateway padrão, mas o que é o gateway padrão? Devo ter falado já. O gateway padrão é o roteador da rede que vai fazer a conexão da rede local com a rede externa, né, com a internet, enfim, com todas as redes fora daquela rede local. E esse endereço de gateway é o endereço IP da interface desse roteador, tá, que é o que conecta, então, as máquinas da rede local às redes externas. Então, quando eu estou mandando para alguém que está na mesma rede que eu vou procurar na tabela lá se eu tenho um MAC daquele endereço IPv4 destino. Agora, quando o meu IPv4 destino é de uma máquina que está externa à minha rede, é uma rede externa,
eu vou ter que procurar na minha tabela daí se eu já conheço o MAC do gateway padrão, do roteador. Se não, eu vou ter que fazer uma requisição ARP, enfim, e vou descobrir, né? Porque o endereço do gateway eu já tenho, né? Do IPv4 do gateway, ok? E como eu falei, tem uns videozinhos para vocês verem depois ali sobre o ARP, que é da requisição ARP, depois na resposta do ARP, tá? Você vê no material, tem mais uns 3 ou 4 aqui. E a gente também consegue remover, né, essas entradas da tabela ARP. Então, cada dispositivo tem um temporizador de cache ARP que vai remover as entradas que não tenham sido usadas durante um determinado período. Então, depois de algum tempo, essas entradas são descartadas, tá? Isso varia de acordo com o sistema operacional. Alguns sistemas, como o Windows, por exemplo, dura 2 minutos. Então, quer dizer o quê? Se eu me comuniquei com alguém, atualizei minha tabela ARP, passei 3 minutos, vou ter que fazer o ARP de novo, tá? Já não tem mais aquela informação, tá? Isso é do próprio protocolo. E a gente também consegue remover manualmente, tá? Todas ou algumas das entradas da tabela ARP, ok? Nos roteadores da Cisco, pessoal, a gente pode dar o comando show IP ARP para verificar a tabela ARP. E no Windows, por exemplo, a gente dá o comando ARP-A, tá? Para exibir aqui a tabela ARP. Como é que é o formato da tabela ARP, pessoal? É bem simples. A gente tem aqui uma coluna que é os endereços IPs e outra coluna que é o endereço MAC e outra que é o tipo, tá? Se foi dinamicamente aprendido ou estático, ok? Deixa eu ver uma coisa de pé. Aqui no Linux ele aparece diferente, tá, pessoal? Mas aqui, ó, gateway, aqui é o IP do meu gateway, aqui do meu roteador, e aqui tá o endereço MAC dele, tá? E aqui eu tenho o IP da minha placa de rede sem fio, e aqui tá o MAC dela, tá? Aqui seria a tabela ARP, né? Então, tal, para esse IP, eu mando para esse MAC. Quando eu quero mandar para aqui, eu mando para esse aqui, tá? Ela vai tão bonitinha quanto é no Windows. Pessoal, para finalizar, tem alguns problemas que a gente tem com ARP. Um deles é o Broadcast ARP, que foi mais ou menos o que eu falei ali para o Cassiano, tá? Então, como um quadro Broadcast, uma requisição ARP é recebida e processada por todos os dispositivos na rede local, as solicitações ARP podem inundar o segmento local se um grande número de dispositivos for ligado e todos começarem a acessar serviços de rede ao mesmo tempo. Então, se a gente ligar um monte de máquina ao mesmo tempo, no começo ali pode ficar um pouco ruim o desempenho, justamente porque esse ARP de Broadcast, ele é feito... é obrigado a ser feito, né? Todo mundo quer se comunicar, né? Então, isso, inicialmente, ele pode dar algum problema. Depois que as tabelas ARPs vão sendo completadas, né? Vão tendo informações, isso vai diminuindo, tá? Mas é algum problema que pode ter ali no início, principalmente quando a gente tem aqui mídia compartilhada, né? A gente compartilha aqui o mesmo meio. E outra é falsificação ARP, o ARP spoofing, que vocês vão ver mais na disciplina de segurança de redes, que é quando algum invasor, ele finge se passar por algum dispositivo que ele não é, tá? Então, é um tipo de ataque de falsificação de ARP, que são dados dos invasores, é responder a uma solicitação ARP para o gateway padrão. Por exemplo, aqui o PCA, ele quer descobrir o endereço MAC do gateway, porque ele quer mandar informação pela internet, para a internet, desculpa. Ele tem o IP aqui do gateway, que é o 9268.1.1, só que ele não tem endereço MAC. Então, ele faz a requisição ARP, só que aqui tem algum invasor, tá? Tem alguns softwares que dá para fazer isso. Eles fingem ser o gateway e ele responde para o A, ó, eu sou esse cara que tem esse P192.68.1.1 e o meu MAC é o 000C. E ele vai botar isso na tabela dele. Então, dali para frente, quando ele for enviar informações para o roteador, para a internet, na verdade, ele vai estar enviando para o invasor aqui, tá? E não aqui para o roteador. Porque, lembrando, ele vai fazer o quê? Ele vai mandar criar um pacote com o IP certinho, só que o MAC de destino não vai ser esse MAC aqui, vai ser esse aqui. Quando chegar aqui no switch, o switch vai ver, o MAC de destino é o 00C. Qual é a porta que me manda para o 00C? É essa porta aqui, não é essa aqui. Então, ele vai ficar mandando, na verdade, para cá, ao invés de mandar para cá. Claro que o switch vai de nível corporativo, nível empresarial, isso já tem algumas técnicas que mitigam, tá? Esse tipo de falsificação aqui, de ARP, tá? E tem outras técnicas também, enfim, outros meios de mitigar isso, tá? Mas, como eu falei, isso vocês vão ver mais na disciplina de segurança, tá? Mas é um tipo de falsificação, de problema de segurança que existe em cima aí do ARP, tá? Do protocolo de resolução de endereços.
Então, hoje era isso, pessoal. Eu sei que tem bastante informação nessa parte de Ethernet aí, né? Tem o ARP também, enfim, mistura o protocolo também. Mas hoje é isso aí. Dúvidas? Muitas? Ô, professor, só para Oi. tirar uma dúvida, Claro. essa tabela ARP, ela seria o que, uma ferramenta, então, para descobrir... Não, não é a ferramenta, isso aqui é em software, né, Rafael? Isso tem nos dispositivos finais, tá? Os computadores, eles mantêm essa tabela, tá, pessoal? A tabela ARP não fica no switch, tá? Fica nas máquinas, nos computadores, e na verdade, é um software, é uma ferramenta do sistema operacional É um que serviço, na verdade. Hã? É um serviço, na É um verdade. serviço, né? É um serviço que vai manter ali endereço IP mapeados em endereço MAC, tá? então eu não consigo usar como uma ferramenta, por exemplo. Mas que sentido de ferramenta? Por exemplo, descobrir algum dispositivo com endereço lógico diferente na mesma rede. Entendeu ou não? Não, se tu der aqui o comando ARP-A, tu vai descobrir todos os dispositivos que já teve algum tipo de conexão e tu vai saber os IPs dele e os MAC deles. É isso que ela faz. Agora, tu quer saber além desses que estão aqui? Não. É isso? Ah, tá. Entendi. Daí não, com ela não. Ela só vai te dizer isso. Ela vai te dizer assim, ó, quais as máquinas nos últimos, sei lá, por exemplo, no Windows, nos últimos 2 minutos, né, que é o tempo que as entradas ficam aqui, permanecem, quais as máquinas que eu já acessei, eu vou saber qual é o IP e qual é o MAC de cada uma dessas máquinas. É isso que eu vou saber. Tá? Entendi. Entendeu? E lembrando, pessoal, quem monta o pacote aqui são os hosts, né, os dispositivos. Pode falar, Murilo. Não, só curiosidade. O que são aqueles de endereços 224 ali? Eu dei São um os ARP. multicast. Ah, bom. E aí começa aqui 01005E, né? Aqui, pessoal, até bem ali, ó. No 224.000 até 239.255.255 são endereços multicast IPv4. Aí tem uma RFC lá, que quando o IP foi criado, lá, o endereçamento IP, eles disseram, ó, de tal endereço até tal é multicast, ninguém usa para outra coisa. E os multicasts correspondentes, tá? Eles começam aqui com 01005E, 01005E, o MAC, né? 01005E. Então, sempre que eu tiver um MAC que começa com essa padrão 01005E, eu tenho certeza que esse MAC é um multicast. Quem mandou ali alguma coisa, não? Não. Ô, professor, e essa tabela ARP, ela registra os dispositivos dessa rede, né? Por exemplo, assim, se eu quero descobrir alguém me deu um roteador, por exemplo, que está configurado, né? Eu não sei o IP dele, que me entregaram ele. Como é que eu posso descobrir? Fala, desculpa, fala. Ele aparece na tabela? Mesmo contando com IP de rede local diferente? Não, só. A ARP é só rede local, tá, Rafael? O que acontece? Uma rede. É que assim, pessoal, o que separa as redes são os roteadores, tá? Quando eu entro no roteador de uma interface e vou para outra interface, eu estou em outra rede, tá? Aqui, ó, por exemplo, aqui. Os roteadores são dispositivos que segmentam as redes, eles dividem as redes. Então, tudo que está do lado esquerdo aqui é uma rede, que está entrando nessa interface roteador. Essa interface aqui da direita, tudo isso aqui é outra rede. Então, aqui são duas redes. Até os IPs que estão diferentes, ó, 10, 10, 10, 172, 72, 72. Então, os roteadores, cada interface, ele pertence a uma rede, tá? Ele divide as redes. Então, aqui o ARP vai ter, essa rede aqui, o ARP é só desses caras aqui. O máximo que ele vai ter é o ARP dessa interface aqui, desculpa, é o MAC dessa interface, que é responsável por fazer eu sair da minha rede e acessar as redes externas, que pode ser, por exemplo, a internet, tá? Então, eu só vou conseguir descobrir com ARP os MACs da minha rede. Ah, mas eu quero descobrir o MAC dessa rede aqui, mas tu não vai saber. Tu só vai saber o MAC dessa interface, que é a responsável por fazer o teu pacote chegar lá nessa máquina, tá? Então, o ARP, ele funciona dentro da rede local. Aí, peguei o roteador lá e conectei, por exemplo, e configurei como gateway. Primeira vez que o computador for tentar acessar uma máquina externa da rede, ele vai descobrir qual é o MAC desse roteador e vai botar na tabela. O endereço IP 192.168.1.1, que é do roteador do gateway, o MAC é tal. Aí a próxima vez ele vai usar direto aquele MAC ali, não vai fazer de novo o ARP, tá? Mas só te limita a tua rede aqui. Tu não vai conseguir descobrir esse MAC aqui. Ok? Não? Era isso que perguntou, Rafael? Sim. Entendi.
Pessoal, porque assim, ó, você tem que entender que o IP, que é o endereço lógico, ele existe para te conseguir endereçar da tua rede local uma máquina que está lá numa rede que tu não sabe nem onde é, sabe? Como eu falei, lá nos Estados Unidos, lá no Japão. O IP serve para isso. Eu estou aqui num país, eu vou endereçar uma máquina de outro país. E ao longo do caminho, esse IP vai ser sempre o mesmo, tá? Na verdade, ele muda se tiver NAT, tá? Mas vamos fazer de conta que não mude. Vai ser sempre o mesmo do lado do destino. O MAC, não. O MAC, ele serve para eu conseguir pular um por um aqui. Dispositivo por dispositivo. Tanto é que eles vão sendo trocados, alterados, até eu chegar lá no meu dispositivo final, tá? O MAC, por isso que eu falo que o MAC, ele vai pulando, na verdade, ele vai sendo trocado, a gente vai pulando máquina a máquina até chegar no destino. O MAC serve para isso, para eu conseguir sempre chegar no próximo salto, no próximo dispositivo, tá? Enquanto o IP, ele é o mesmo. O IP ele só serve para eu, sempre que eu estou dando um pulo, eu saber, eu já cheguei onde eu quero? Sim ou não? Como é que eu sei? Eu vou olhar o IP. Se o IP for aquele que eu quero estar ali, eu já cheguei. Se não, eu vou indo para frente, tá? Até chegar onde eu quero. Só que para eu ir para frente, dar esses saltos, eu preciso sempre usar o próximo MAC. O próximo MAC. O próximo MAC. Tá? Então, por exemplo, daqui lá no Japão, vai passar por 30 roteadores, sei lá, 20, eu vou trocar de MAC 20, o MAC de destino 20, 30 vezes, tá? Cada vez que eu troco o roteador, eu troco o dispositivo ali, eu troco o MAC. Agora, tipo assim, eu quero saber, tu quer saber só o IP da interface aqui, do roteador? Tu vai saber se for, tipo, quando tu configura, né? A máquina, tu vai configurar o IP, pessoal, porque o IP, quem configura é o administrador, né? Ou tu vai botar fisicamente o IP nas interfaces, ou vai ser um DHCP, tá? Mas mesmo sendo DHCP, tu consegue descobrir qual é o IP, né? Tu estava tentando, Rafael, ter alguma ferramenta porque tu quer... É por curiosidade. Que tem um link digital que ele é difícil o acesso para reset dele, daí eu não sei qual é o IP configurado, entendeu? Aí eu crio uma ferramenta, alguma coisa do tipo um Wireshark, para descobrir qual é o IP que está nele para ele poder ter acesso, entendeu? Mas assim, Rafael, para ti saber qual é o IP que está nele, mas tu tem que ter o IP para chegar nele, né? É difícil tu... Isso, exatamente, é isso que eu tô... A informação básica é tu ter o IP para chegar nele. Se não tem IP, como é que tu vai chegar daí, tá lá no roteador, o roteador vai saber, não, é aquela máquina, mas tu não sabe qual é o IP. Sim, tu vai sim. clicar na máquina para ver qual é o IP dele. Sim, no caso, tu coloca o cabo, mas não sabe, não tem acesso, na verdade. Tu tem acesso? Eu coloco, no caso, eu coloco o cabo, mas não tem acesso a ele, porque eu não sei o IP, né? Ah, mas se tu consegue conectar ele diretamente na Sim. tua máquina... Isso, sim. Se tu conecta, se tu chega lá do lado dele fisicamente, mete um cabo, tu vai conseguir dar algum comando e verificar o IP dele? Qual o comando? Tu diz do ARP, tu diz? Não, mas qual é o equipamento? Ele não tem sistema operacional? Lá vai ter um comando, tipo um IP config, uma coisa da vida, que vai dizer qual é o IP da interface dele. Não, é uma antena, na verdade, só que eu vou conectar o meu notebook, por exemplo. Tá. Daí, eu não sei o IP dessa antena. Mas aí essa antena, não, mas daí o IP tu que configura, o que tem que saber é o MAC, né? O MAC tu tem que saber. Ah, o MAC dele. O MAC o IP tu que vai configurar, o IP é lógico, é tu que vai dizer qual é o IP da antena. Não, sim, é porque ele já está configurado, na verdade, entendeu? Ah, já está configurado, tu quer descobrir ele. Eu quero descobrir. Ah, mas essa antena com certeza tem que ter uma interface, alguma coisa que tu consegue configurar, né? Tu acessa e veja. É um console, tá dizendo, né? É o console, é. Não tem console. E no IP config não dá para ver? Não dá porque daí não é a minha rede, né? Não tá na minha rede. Mas então tu não tá indo lá na antena embaixo dela, conectando o cabo? Não, tô conectando o cabo direto nela, só que daí, como ela é outro IP, eu não sei qual é o IP dela, entendeu? Daí eu queria descobrir. Mas se ela tá cabeada direto na tua máquina, tu já tá na mesma rede dela. Não, porque ela tá estático o IP. Tá, mas então, tu quer saber o IP da porta que tu conecta o cabo? Quando tu conecta o cabo, já vai aparecer o IP ali? O IP vai direto na máquina, né? Na antena. Aí eu preciso acessar ela para reconfigurar ela, porque a gente não sabe qual é a configuração dela. Então, eu preciso do IP dela para acessar, né? A página ali para configuração. Só que, no caso, quando eu conecto o computador nele, eles não se comunicam, entendeu? Eles ficam, tipo, obtendo um endereço, né? Que não tem DHCP nessa antena. Então, eu preciso do IP dessa antena para poder acessar ela. Entendeu? Daí, por isso que eu tava perguntando. Na hora que tu vai acessar, ela tem que informar o IP para tu conseguir acessar isso. Não, na verdade, não tem como acessá-la porque eu não tenho IP, entendeu? Quando eu conecto o cabo, ela apenas dá conexão, né, de cabo, mas não
elas não se comunicam, entendeu? Não tem IP entre elas. Tipo como o roteador da tua casa, de casa, que tem um IP padrão lá, que é 10.0.0.1, por exemplo, para te acessar. É isso que tu não Isso. sabe. Mas se for Eu não sei isso, exatamente. mas se pegar o modelo da antena ali e pesquisar na internet, provavelmente vai ter o IP que já vem padrão nela. E aí tu vai saber qual é. Sim, o padrão sim, mas como já está configurada, por exemplo. Tu acha que alguém já mudou? Isso, alguém já mudou e, por exemplo, essa pessoa já não tá mais Entendi. no mesmo lugar. Aí, Entendi. uma forma de descobrir, entendeu? Agora entendi. É como se fosse acessar, como a gente acessa o roteador nas nossas casas. Ele tem que botar o IP dele Isso. para te acessar a interface, né, dela. Tá, porque você não tem como resetar essa antena. Se tu resetar, vai voltar para o IP original. Não, é que daí tem que abrir a carcaça dela. Eu não conheço muito, nunca mexi na verdade com essa parte de antena, coisa. Mas seria uma forma, né? Mas aí sim, deve perder toda a configuração, vai ter que fazer tudo de novo. Eu acho que é a solução, né? A solução é resetar. Senhores, mais alguma dúvida? Muitas dúvidas? Pessoal, depois leiam o material e vejam os vídeos, tá? Esse do ARP ali. Eu até não sei se o vídeo não é em inglês, tá? Mas tem um texto, daí tem um arquivo que é a descrição, que é a transcrição do vídeo em português, tipo, como se fossem as legendas, ali tem o texto corrido, tá? Aí depois vocês deem uma lida ali, vejam o vídeo, quem tem dificuldade com inglês, leiam também a transcrição, que vai explicar direitinho, vai ter os pacotezinhos andando ali pela rede, enfim, tá? Mais alguma coisa aí? Senão eu vou parar de gravar aqui, já ficou um vídeo bem longo já. Pessoal, não vou parar aqui de gravar para depois botar o vídeo lá para não ficar um vídeo gigante.